A questão é servir a Deus, no caso, obedecer a Deus ou aos homens. Foi quando os fariseus se depararam, né, ali diante dos discípulos, questionando a eles porque eles apregoavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante é que eles, ali naquele momento, foram proibidos pelos fariseus porque estavam falando de Jesus. E eles levaram eles ali para a sinagoga no sentido de querer prendê-lo. E ali numa reunião eles decidiram soltar, porque havia um homem, o Gamaliel, eu acho que é Gamaliel, não posso estar errando o nome, não, Gamaliel, que disse: olha, se não for de Deus vai se acabar, mas se for de Deus, vocês não vão estar se levantando contra eles, contra esses homens, mas contra o próprio Deus. Pensa no homem que foi sábio. E aí os fariseus os açoitaram e ainda os proibiram. E a resposta deles foi exatamente essa: convém mais obedecer a Deus do que aos homens. A questão é, nós temos obedecido mais a Deus ou aos homens? Isso que nós temos que muitas vezes questionar com nós mesmos. Às vezes tem umas palavras bem invocadas, né, que nós não conseguimos falar. Mas a gente brinca e tudo, mas é muito sério. E a melhor parte que nós fazemos é obedecer a Deus, servir a Ele. Porque a gente muitas vezes temos receio de obedecer a Deus em muitas circunstâncias. É sério, acontece muito. Seja no trabalho, na escola, em certas ocasiões que nós passamos e acabamos tendo atitudes decadentes. Eu acho que não tem outra palavra. Porque nós negamos a Deus com coisas tão poucas. Nós negamos ao nosso Pai Celestial com coisas supérfluas. Misericórdia de nossas vidas. E a gente vê a perseverança desses homens, independente da situação que eles se encontram. Uma situação tão difícil, onde eles foram açoitados porque estavam falando de Jesus. E o mais legal, sabe o que é? É que eles saíram de lá satisfeitos, alegres. Sério. Foi. Sabe por quê? Porque eles apanharam porque estavam falando sobre Jesus. Interessante que eu estava me lembrando sobre Pedro. Às vezes bate uma revolta, nós seres humanos muito perfeitos, porque Pedro negou Jesus. E quantas vezes que nós negamos ele com coisas poucas? Com uma mentirinha pequena aqui, com uma desobediência aos pais ali, os pais se levantando contra os filhos, filhos contra os pais, o esposo aprontando com a esposa, ou a esposa aprontando com o esposo. Enfim, são tantas coisas. Por isso que eu digo que nós temos que rever. Nós temos que rever as nossas vidas, se realmente nós estamos obedecendo a Deus ou aos homens. Amém? Deus te abençoe.